E beleza, e parece que Bolsonaro não cobrou a quantidade de impostos que era pra ter cobrado, cara. Vamos conversar um pouco sobre isso no Fazeli News de hoje, cara. Notícias que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Appetit for GNR, o W7, o Cavendish e diversas outras pessoas, cara. Bora dar uma olhada aqui, cara, porque já começa bem, Quando você fala que o governo Lula não fez nada de bom, olha o que ele tá fazendo agora. Governo cobra devolução de 478 milhões pagos indevidamente no auxílio emergencial. 177 mil famílias foram notificadas, cara. Bolsonaro foi leniente demais. Bolsonaro distribuiu dinheiro demais para a população. E agora, vocês que pegaram indevidamente esse dinheiro, seus bandidos, vocês vão ter que devolver. E eu tô louco pra ver os vídeos dessa galera chorando lá no X. Todos os vídeos que vocês verem lá no X, comentem comigo pra eu poder dar risada junto com vocês, né, cara? É um tanto quanto sádico a gente parar pra pensar que mesmo o Bolsonaro sendo leniente, mesmo que o governo distribuiu 478 milhões indevidamente para a população, a economia se recuperou muito bem durante o governo do ódio, durante o governo do estuprador de girafas, durante o governo do genocida, né, do pata rachada, do mochila de criança do Bolsonaro, né? E agora o governo tá rapando até a última gotinha do tacho, meus queridos. Tá rapando, sabe? Tá rapando até o finalzinho do tacho aí, cara. E falando em raspar o tacho, dá uma olhada, vão arrombar o que resta do cofre, né? O Rafael Gloves comentou lá no X. Famílias terão crédito de até 30 mil em programa do governo para reformar a casa própria. Imóveis beneficiados devem estar em área urbana, de capitais ou municípios com população de 300 mil. O programa é uma das apostas do presidente Lula para fazer aceno à classe média em ano eleitoral. Mais uma medida eleitoreira, onde vão dar crédito para pessoas que não têm dinheiro para devolver esse dinheiro depois, né? Então, o que acontece? Vão gerar mais inflação, vão gerar mais dívida. E eu vou ser bem franco com vocês. Se vocês puderem pegar esse dinheiro, peguem e não paguem e foda-se, tá ligado? O que eles vão fazer? Ir lá na tua casa, arrancar a cozinha da tua casa? O que eles vão fazer, né? Isso é uma das maneiras aí que o governo quer acenar para a classe média, mas sinceramente, com mais de 60% das famílias inadimplentes dentro do Brasil, isso vai fazer com que aumente esse número para 70%, talvez 75% das famílias vão ficar inadimplentes, porque cara, quem não quer uma cozinha nova? Quem não quer, né, fazer uma reforma? Quem não quer fazer alguma coisa para melhorar ali a tua casa, né? Na verdade, isso aqui vai ser simplesmente para você reformar a sua casa e depois perder a sua casa pro banco, né? Não sei se vocês sabiam, mas mais de 50% das pessoas que pegam Minha Casa Minha Vida acabam perdendo a casa de volta para os bancos. Isso aqui é mais uma maneira de depois você perder a sua casa para o governo, né? Bem interessante. É triste, mas é bem interessante, né? Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos no Planalto, né? Vamos dar uma olhada aqui nos aumentos de impostos. Nós temos 11 aumentos em 23, 8 em 24, 7 em 25 e um aqui em 26 já programado, né? Então a gente tem aqui, né, os aumentos de impostos aqui, né? PIS e COFINS sobre combustível, né? A reoneração parcial da gasolina e do etanol. Lembrando que Bolsonaro tinha tirado esses impostos dos combustíveis e estava repassando o dinheiro direto do governo para os estados para repor isso. Então, você contribuinte não precisava. O petróleo cru aumentou créditos tributários, né? Limites para compensação de créditos tributários. Fundos de investimentos de offshores passaram a pagar 15% de imposto, coisa que não pagava antes. Fundos exclusivos passaram a pagar 15%, não pagava nada antes. IPI sobre armas e munições. É por isso que a Taurus... Daí o pessoal fala assim, nossa, tu viu que a Taurus saiu do Brasil? A Taurus, a maior produtora de armas do Brasil, saiu do Brasil? É, por que será? Ah, foi por causa da taxa do Trump. A taxa do Trump foi uma das gotas, né, nesse balde que já estava prestes a virar, né? O IPI aqui que o Lula botou já era grande também, né, cara? Então tem limitação de JCP, CARF, base de cálculo do PIS e COFINS, carros elétricos, painéis solares, que é um golpe, eu já falei isso para vocês. E aqui nós temos aqui mais impostos em 24, PIS, COFINS, imposto sobre benefícios fiscais, taxa das blusinhas, PIS e COFINS multinacionais, regulamentação, aço e ferro, remuneração da folha. Ih, rapaz, agora esse ano, vamos lá.
o PERSE, o IOF sobre cartões, sobre câmbio, IOF sobre carta de crédito, sobre seguro de vida, IOF sobre FID, né, sei lá que porra que era, IOF sobre cooperativas de crédito, e para ano que vem a gente tem aqui o imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o imposto mínimo para quem ganha de mais de 50 mil reais, né? Lembrando que isso aqui, já fiz vídeo sobre isso no canal, é só uma bela de uma sinalização de virtude. Em 2, 3 anos já deveria de ser isento, mais de 10 mil reais por mês já deveria ser isento o imposto de renda, mas é só uma sinalização de virtude para as pessoas mais pobres e tudo mais, né? Então a gente tem aqui uma coisa bem interessante que eu peguei sobre a curva de Laffer, né? A curva de Laffer, ela é um fenômeno bem interessante que diz que se o Estado pegar e cobrar mais impostos, não necessariamente ele aumenta a arrecadação, né? Nesse caso aqui foi no governo do Ronald Reagan, né, se eu não me engano, onde ele tinha uma receita de 22 bilhões de dólares, né? E aqui era a quantidade de impostos, né? Então aqui a receita foi 22 bilhões de dólares, a receita passou a ser 49 bilhões de dólares quando ele diminuiu os impostos, né? Então os impostos foram reduzidos e o dinheiro subiu, né? A quantidade de arrecadação aumentou. Foi exatamente isso que foi feito no governo do Bolsonaro, né? O governo do Bolsonaro, que foi o melhor governo aí que o Brasil já teve, onde o Bolsonaro reduziu os impostos dentro do Brasil e magicamente aumentou a arrecadação, né? Então eu falo para vocês isso com todas as palavras. Bolsonaro, ele não caiu porque ele fez algum tipo de corrupção, algum tipo de golpe, algum tipo de qualquer coisa que vocês falem. Bolsonaro, ele simplesmente caiu hoje e foi condenado, né, preso e tudo mais. Bolsonaro só caiu por causa disso, pessoal. Porque Bolsonaro reduziu, por mínimo que seja, o tamanho do Estado e aumentou a arrecadação. Notem que o Estado não quer aumentar a arrecadação. O Estado quer deixar as pessoas mais pobres, o que é diferente. Se aumentar a arrecadação fosse a meta do Estado hoje, ele reduziria os impostos, aumentaria a arrecadação, sobraria dinheiro para eles fazer as paradas todas. Mas o Estado quer pisar em cima do cidadão comum para que ele seja mais pobre, mais dependente do Estado e vote na esquerda cada vez mais. Bolsonaro foi expelido pelo sistema, Bolsonaro criou muitos inimigos no momento que ele reduziu os impostos e mostrou para a população, mostrou para as pessoas que um Estado menor, ele vai ser mais barato e vai começar a sobrar mais dinheiro no bolso da galera. Lula já falou esses dias que alguém que ganha 5, 6, 7, 8 mil reais já não vota mais no PT. Não vota mais no PT porque ele acaba descobrindo que um plano de saúde é muito mais interessante que o SUS, que uma escola privada é muito mais interessante que a escola pública e que segurança privada é muito mais interessante do que a segurança pública, né? Então, o Bolsonaro, pessoal, esqueçam narrativas, esqueçam tudo que vocês sabem sobre isso. O Bolsonaro, ele simplesmente caiu por causa disso. Reduziu o tamanho do Estado. Reduzir o tamanho do Estado é reduzir a força que o Estado tem. Você acha que quantas dezenas de milhares, a gente tem 12 milhões de funcionários públicos hoje dentro do Brasil, quantas milhares e milhares dessas pessoas que estavam querendo um carguinho a mais, ou botar os filhos, ou botar os primos, ou botar os amigos dentro dos carguinhos, quantas dessas pessoas se sentiram atacadas quando viram que Bolsonaro queria reduzir um pouco o tamanho do Estado? Ele comprou uma briga com milhões e milhões de pessoas dentro do Brasil, de cargos mais baixos, médios e altos, né? Então foi por isso que Bolsonaro caiu, simples assim, né? E a gente tem agora aqui Haddad falando, Haddad culpa Bolsonaro por aumento tributário do atual governo. Ele não cobrou impostos como deveria. Então, tipo, se Bolsonaro não cobrou impostos como deveria, mas mesmo assim aumentou a arrecadação, qual que é a lógica disso? Eu acho que o Haddad, ele é uma pessoa muito mal intencionada. Sinceramente, ele é uma pessoa assim, para não falar, para não beirar a criminalidade, eu acho que ele é um cara muito mal intencionado. Porque se Bolsonaro é o culpado pelo governo estar aumentando os tributos agora, mas como que Bolsonaro diminuiu os tributos e aumentou a arrecadação? E agora o governo do Haddad, o governo do Lula, estão aumentando os impostos e diminuindo a arrecadação. Como que isso acontece? Como que acontece isso? Vocês estão entendendo que é a chamada curva de Laffer. Já fizemos vídeo, react aqui, o pessoal explicando a curva de Laffer, como funciona, tudo bonitinho. Nós já explodimos a curva de Laffer há muito tempo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, todas as pessoas que falam sobre a curva de Laffer falam que a redução da arrecadação ela passa a acontecer entre 30% e 35%.
Me diz uma coisa no Brasil que tem de 30% a 35% de imposto. Um carro dentro do Brasil hoje, muito se fala de um carro, né? Um carro de 100 mil reais, né? Um carro de 100 mil reais hoje, né? O pessoal fala que o carro de 100 mil reais tem 44% de imposto, né? Então são 44 mil reais de imposto no carro, né? Pessoal, isso não é 44% de imposto. Porque isso, teoricamente, o valor do carro seria 56 mil reais. Se o valor do carro é 56 mil reais e ele tem 44 mil de imposto, desculpa, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, mas isso não é 44% de imposto. Isso é 70%, 80% de imposto. Você tá entendendo? Então, quando o pessoal fala assim, o carro custa 100 mil e ele tem 44 mil de imposto, ele não tem 44% de imposto. Ele tem 70%, 80% de imposto. Então, tipo, até na forma que o governo divulga os impostos, calculando por dentro ou por fora, quando lhes é conveniente, já é uma maneira de roubar o nosso dinheiro, Então, muitas pessoas comentam que a curva de Laffer, ela alcança o seu equilíbrio, a maximização de cobrar impostos em torno de 30% a 35%. No Brasil é 78,5%. O pessoal está falando que um carro desse aqui tem 78,5%. Obrigado, o servidor ANCAP. Então muita gente fala que a curva de Laffer alcança a sua eficiência maior entre 30% e 35% de imposto. Então nesse carro tem 78,5% de imposto. Sacou qual é que era? Não existe nada no Brasil que tenha de 30% a 35% de imposto. Né? Eu quando tinha minha empresa de informática, era de 28% a 32% de imposto sobre o meu faturamento. Essa era a quantidade de imposto que eu tinha. Eu faturava 1.280.000 a 320.000, era direto para o Estado. Sacou qual é que era? Então, tipo assim, e isso na última etapa da cadeia, né? Tem os impostos de importação, tem mais de 60% de impostos em produtos de informática no Brasil hoje. Mas você tá entendendo que daí não fecha o Haddad vir falar assim que o governo não tá tributando o suficiente. E que bom que não estava tributando o suficiente, porque quando não estava tributando o suficiente, a arrecadação estava subindo. Estava sobrando dinheiro nos cofres públicos. E agora vem o pessoal querer fazer isso aqui, ó. Vocês vão ter que devolver dinheiro. Vocês não acham que isso aqui, sinceramente, isso aqui não é um tapa na cara da população? Quando o governo fala que 177 mil famílias vão ter que devolver 478 milhões pagos indevidamente para eles, enquanto eles estão comprando dezenas de milhões de reais em lagosta, enquanto eles estão dando bilhões de desvio de INSS. Vocês não acham que isso beira o mau gosto, cara? Beira uma parada assim criminosa? Então me desculpa, cara, se quando eles falam esse tipo de coisa aqui é só pra pegar otário, é só pra fazer uma sinalização pra esse bando de pobre desgraçado que tem dentro do Brasil, que não entende porra nenhuma, de bosta nenhuma dentro do nosso estado. Porque Bolsonaro, uma das coisas que Bolsonaro acertou, uma das poucas coisas que Bolsonaro acertou foi cobrar menos impostos. E cobrando menos impostos, a arrecadação subiu. Por que eles não tentam fazer isso? Por que a gente não imita os Estados Unidos por 4 anos apenas? Porque isso faz com que as pessoas tenham dinheiro. Pessoas que têm dinheiro não votam na esquerda. O Haddad, o Lula e a quadrilha que está no poder hoje, eles simplesmente querem ver o povo esmagado e o povo miserável para que eles possam fazer algum tipo de sinalização de virtude, dar uma cesta básica, um vale gás, um ônibus de graça, uma coisa que pobre adora, essas coisas nojentas que pobre adora aí. E o pessoal vai ter que lutar pela sua sobrevivência, e a sobrevivência às vezes vai ser beijar aí a mão desses esquerdistas filhos da puta que estão no poder hoje. Um grande abraço a todos vocês, espero que todos estejam muito bem. Lembrando, se você quiser comprar uma chave do Windows, GVGMOL, aqui na descrição, o nosso curso de inteligência artificial, nosso curso de YouTube sem mimi, se você quiser fazer vídeos para o YouTube, assim como eu. Tudo aqui embaixo, os links comissionados, usem ali os links, comprem usando os nossos cupons, vocês ajudam o nosso trabalho aqui. Eu vou indo nessa e até mais.